capacidade de aprendizagem de uma pessoa, eu acredito que tem muito a ver com a empresa em que a pessoa trabalha. Se a cultura organizacional dessa empresa favorece com que essa pessoa pratique e tenha outra chance, talvez quando errou em alguma atividade, se ela seja motivada a consertar o seu erro e aprender, essa pessoa vai ter uma capacidade de aprendizagem muito boa. Então depende muito da organização em que a pessoa trabalha. Um ponto que influencia muito na capacidade de aprendizagem das pessoas é a diversidade das funções que ela exerce no seu dia a dia. Se a pessoa executa somente a mesma coisa, por exemplo, apertar o parafuso de uma máquina, ela vai ficar limitada àquela função. Então, se a pessoa consegue ter várias funções ou andar por vários lugares na empresa, como se tivesse um gerente, assim, visto numa loja grande, ele vai ter uma capacidade de aprendizado maior, porque ele vai estar vendo vários setores, vai estar conversando com mais pessoas, vai estar praticando mais, e eu acho que essa pessoa vai ter mais capacidade de aprendizagem do que aquela pessoa que só fica na sua função fechada. Bem, a capacidade de aprendizado do pessoal, no caso do funcionário, hoje, do colaborador, no caso depende muito dele, se ele quer evoluir, a capacidade que ele tem, se ele estudou anteriormente, se ele se preparou para aquela vaga. Tem que ver se ele tem essa capacidade de aprendizado. E ao mesmo tempo também tem o lado da empresa. Se a empresa oferece algum tipo de aperfeiçoamento, conseguindo assim fazer com que o funcionário enxergue esse benefício que ele está proporcionando para ele crescer, sendo nessa empresa ou também numa empresa concorrente que também esteja oferecendo a mesma vaga ou pagando melhor. Ele também tem que pensar nesse sentido. Então, vou falar um pouco nessa parte aí da mão de obra qualificada e a não qualificada. No nosso setor de indústria, como indústria, nós necessitamos da mão de obra do marceneiro. O marceneiro é aquela pessoa que consegue pega uma planta do móvel e ele consegue medidas, ele sabe perfeitamente tudo, ele corta, ele faz, ele monta. Ele pega qualquer tipo de planta com cálculo, com numeração e faz. Então essa pessoa aí, na hora da contratação, ele tem que ter uma experiência, né? Ele tem que ser uma mão de obra qualificada, então ele necessita ter experiência para atender a demanda, né? Que é um produto com acabamento muito bom, então necessita disso. Na função de auxiliar, que é aquele que auxilia o marceneiro, ele não precisa ter experiência nenhuma. Na verdade, o marceneiro vai passar para ele essa primeira noção básica e com o tempo ele vai aprendendo, podendo chegar à categoria de marceneiro, que é uma categoria acima e bem mais remunerada, né? Mas isso vai depender da maneira como ele vai enxergar as coisas, se ele quer progredir ou ficar naquela função. Então essa mão de obra é mais fácil de encontrar. Então, professor, a gente está querendo saber o que a professora considera como capacidade de aprendizado pessoal, tendo em vista que a professora, em todos esses anos, como professora, tem esse papel principalmente de passar a informação para os alunos, e a gente entende que cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. O que a professora tem para contribuir com o nosso trabalho referente a esse tema? Veja bem, Ismael. Eu tenho aproximadamente 20 anos de uma caminhada na docência. E essa caminhada, ela iniciou, quando eu iniciei nessa atividade de lecionar, eu iniciei trabalhando com o ensino básico. Ensino básico, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças, trabalhando em disciplina de matemática da 7ª série. Tive a oportunidade de trabalhar com meninas do magistério,
do magistério, tive a oportunidade de trabalhar, de atuar na docência, no ensino técnico, e aí eu me inseri no ensino superior. E nessa trajetória, o que a gente percebe? A gente percebe que a questão da motivação do aluno para aprender é o que de fato vai fazer a diferença. E essa motivação, ela se dá pelo seu círculo da família, acredito eu, penso eu que os pais têm um papel fundamental, não é? Os maridos, as esposas, os namorados, incentivar esses estudantes a aprenderem. E principalmente também o professor em sala de aula, porque eu penso que o professor, enquanto motivador, não é, do aprendizado, ele consegue ter bons resultados. E eu percebo isso com os meus alunos. Eu percebo isso com os meus alunos na disciplina de estratégia, que é uma das que tem bastante demanda no desenvolvimento dos trabalhos. E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de considerar que as pessoas têm formas diferentes de aprender. Alguns, eu já tive a oportunidade de ter colegas que aprendem escutando música. Não sei se é o teu caso. Para eu entender alguma coisa, para eu me concentrar e ter um aprendizado adequado, eu não posso ter barulho, silêncio que interfira. Eu preciso fazer anotações. Então, você tem uma forma de aprender, a Daisy tem uma forma de aprender, todo mundo tem uma forma. Mas o que eu penso assim, ó, que cada um tem que aprender, tem que entender como é que ele consegue aprender. Porque quando o acadêmico chega, não é? O aluno chega aqui no primeiro semestre, se você já sabe como é que funciona a tua dinâmica de aprendizagem, como é que você aprende? Se você já sabe isso, o teu aprendizado fica mais fácil, fica mais agradável, você já sabe o caminho que você vai ter que percorrer para entender um determinado conteúdo, para você sanar alguma dificuldade que você tem em alguma área do conhecimento. Então, a questão da motivação não é você gostar de um curso, você gostar daquilo que faz. Se você não gosta do teu curso, automaticamente, isso, não sou psicóloga, mas eu penso que vai criar um bloqueio, que isso vai interferir negativamente no teu aprendizado. Então, são várias as formas que eu não sou pedagoga, não sou da área, mas a vivência em sala de aula me possibilita isso. De eu perceber, não é, como é que os alunos aprendem. Como é que uma pessoa aprende? Se ela sabe como é que ela aprende, já é meio caminho andado. Eu penso isso. Muito obrigado.